De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula de hoje. E aí eu estava falando sobre a transformação digital. Nós entendemos que a transformação digital, ela acontece justamente porque aparecem novas tecnologias e o modo do uso de empresas, de nós mesmos, da sociedade em si, utiliza-se dessa nova ferramenta, essa nova tecnologia que aparece ali para o seu benefício. E a gente percebeu que as empresas e nós mesmos podemos realmente viver sem essas tecnologias. Mas se essas tecnologias são para nos trazer soluções, para melhorar a nossa vida, então a gente tem que se aproximar dessas novas tecnologias para justamente a gente colher esses frutos, trazer ali os benefícios para a nossa vida com essas possíveis soluções. Bora continuar aqui no nosso assunto? Continuar aqui o nosso slide. Quais são os principais pilares da transformação digital? Bora entender os principais pilares aí da transformação digital. E isso focalizado para um negócio, para uma empresa. Primeiro, experiência do cliente. Se o teu produto ali, a gente não souber como o cliente visualizou, como ele entendeu, como aquilo fez a tal modificação na vida do teu cliente, isso não vai nos adiantar de nada. Então, por isso, precisamos aí com essa experiência do cliente, saber o que aconteceu, saber se ele gostou ou não, e isso vai o nosso feedback. Transformação dos modelos de negócio. O negócio, fazer algo como o mercadinho. Você vai abrir um novo mercadinho aí, vou abrir uma mercearia no meu bairro. É possível hoje em dia você abrir uma pequena mercearia e atender os seus clientes. Eu vou vender fiado anotar no caderninho. Eu vou ver os meus produtos aqui, eu acho que tem que comprar, acho que tem que estar esses produtos aqui na prateleira, aqui na venda, desse modo aqui. É possível você vivenciar, você ter essa mercearia só desse jeito? Até mesmo a alteração dos valores dos produtos que estão dentro da sua mercearia. Você só coloca o preço ali, anota no próprio produto. Será que é possível viver desse jeito? É possível. Mas vai ser muito mais difícil essa tua mercearia, seu pequeno negócio dar certo. Por isso que a gente tem que ver criar um novo modelo de negócio utilizando essas novas tecnologias. Eu vou colocar aqui um caixa com um sistema que nele vai estar agregado todos os valores dos meus produtos. Imagine só se você não tem um caixa que tem ali um leitor de QR Code, como a gente vê no supermercado, que cada produto que chega, você entrega ali, a pessoa tem que ter uma tabela, ele tem que olhar o valor daquele preço, o caixa tem que olhar o valor daquele produto e sair somando um a um na calculadora. Talvez vocês tenham até um pequeno mercadinho aí que faça desse modo aí, por não conseguir ter um computador, um caixa, uma gerência desse jeito. Mas não quer dizer necessariamente que o fazendo desse modo é o melhor modo. Então é necessário sim fazer essa transição para esse novo modelo. E esse novo modelo, ele depende justamente desses tais processos operacionais, que é essa transição, essa mudança até da mentalidade de quem os usam. Bora para cada um deles, vamos entender. Experiência do cliente. Os clientes também foram afetados pela tecnologia. Assim, tornaram-se muito presentes no mundo virtual. Além de mais exigentes com as empresas que os atendem, neste cenário, oferecer uma boa experiência para eles se tornou um diferencial competitivo para as empresas. Quando falamos de experiência, o ambiente virtual está intimamente ligado. Afinal, a interação nas redes sociais. Assim, a nova comunicação entre as empresas e seus consumidores se tornou mais dinâmica, deixando completamente insustentável qualquer postura evasiva por parte dos empreendimentos. Então, esse mercadinho, ou até mesmo aquela grande empresa que nega-se a utilizar uma rede social, ele está se transformando em um empreendedor evasivo. Ele tem essa sua postura evasiva, está fugindo. Quando ele foge por essa experiência, ele cria essa antipatia,
com o cliente, e o cliente ele acaba indo para os concorrentes, que o tratam melhor, ou seja, até o mesmo tratamento. Quando você entra numa loja e um vendedor lhe atende bem, lhe dá bom dia, te leva até o produto, você fica meio que comprometido, meio que preso ali àquela pessoa, que você tem que responder esse agrado da mesma forma, comprando. E aí é justamente essa experiência aí, essa forma de atendimento com essa experiência positiva é que as empresas devem ter com o uso dessas ferramentas dentro do seu ambiente virtual. A transformação dos modelos de negócio. A tecnologia trouxe rapidez para todos os negócios. O mercado, consequentemente, se tornou mais ágil também. Isso significa que mudanças no cenário surgem a todo momento, em uma velocidade nunca vista antes. Logo, as empresas precisam ter um modelo de negócio que possam tomar decisões com a rapidez e sensatez, que consigam prever e se adaptar aos possíveis rumos que possam prejudicar ou trazer oportunidades para a empresa. Essa transformação do modelo, o modo como a empresa trata, a gente estamos percebendo que nos últimos tempos, na criação, umas empresas, a publicidade dela, antigamente, há uns 10 anos atrás, falando antigamente parece muito tempo, né? 10 anos atrás, as empresas, elas tinham ali como publicidade nesse mundo digital, era principalmente cada uma delas ter o teu próprio site. Mas o cliente, o comportamento das pessoas, estão indo em direção não em busca de sites, mas em busca de informações em redes sociais, sejam elas só de imagens, de vídeo, ou somente de palavra escrita, mas eles estão a procurar mais dessa forma. Isso, a gente pode dizer, então, uma empresa não ter um site, a pessoa deve ter um perfil nessas redes sociais, indiferente de não ter um site. Não, o novo modelo que apresenta aí, isso é para nós, hein? O novo modelo é, você vai criar um novo site, você vai criar um novo site ali para uma empresa, você está criando um site para a empresa, você tem que ter o foco de ligação deste site às redes sociais. Entender que o cliente, muitas vezes, ele migra de uma rede social em busca do tal site. Então, o site ele é onde está a complementação de toda a informação buscada ali. O cliente ele quer, na rede social, você coloca um anúncio, um produto, e se o cliente quiser saber outras variedades daquele produto, se quer saber outros produtos daquela empresa, ele segue até o site daquela empresa e lá vai ter as outras informações. Então a gente tem que ter essa visão desse modelo de negócio, dessa evolução desse tipo de modelo de negócio. Os processos operacionais. É possível observar que, neste novo cenário, tudo funciona com muito dinamismo. Aqueles que não conseguem entregar os resultados de acordo com as novas demandas podem ficar para trás, obsoletos e sem competitividade. É o que eu falei, você pode continuar criando uma mercearia sem ter nenhuma tecnologia nela. Não vai ter nem aquele caixa, um computador ali na saída com os produtos, com os preços. Mas se você for pensar de um cliente, a experiência do cliente, o primeiro item, o nosso primeiro pilar é a experiência do cliente. O cliente que vai nessa tua mercearia, nesse teu mercadinho, coloca vários produtos dentro da sacolinha ali, dentro da cesta, chega até você, você está lá no caixa, chega até você, para que você faça a somatória. Se você tivesse um leitor, a gente sabe, né, a pior parte de fazer uma compra é a hora de passar no caixa, a espera que a gente tem ali no caixa, aquela fila do caixa, é horrível aquilo ali. E imagina só num mercadinho onde a pessoa tem que sair olhando item a item, o atendente tem que sair olhando item a item ali de uma lista e calculando tudo isso numa calculadora, somando um a um. A condição de errar ali é muito maior. Ali o momento ele pode errar na somatória, para mais, para menos, pode acontecer falha bem ali. A demora é muito maior. Então a tecnologia aí, ela deve ser empregada para essa valoração, para essa agilidade. Vocês lembram que a palavra-chave aí era agilidade? Pois é, agilizar esse serviço. Por isso,
Um dos pilares que fomenta e dá força à transformação digital é a automatização de processos. Investir em tecnologias e ferramentas para executar tarefas manuais com rapidez desafoga a rotina da empresa. Além de acelerar os resultados, permite maior tempo para os colaboradores se dedicarem às atividades estratégicas que conferem retornos maiores em longo prazo para negócio. Nem vou falar nesse caso aí, nem vou falar de uma grande empresa. Vamos voltar para essa nossa mercearia. Se você com essa sua mercearia, você leva muito mais tempo para fazer o atendimento, a somatória de cada uma das compras de seus clientes, isso acaba desagradando cada um deles, esse tempo todo que você está ali, esse momento todo que você está fazendo esse atendimento, você poderia estar fazendo outras coisas dentro do seu mercado, como, por exemplo, utilizando da informação, de visualização do que os seus clientes estão levando. Muitos deles estão comprando principalmente produtos como arroz, feijão e óleo. Então eu tenho que ver no meu estoque se eu tenho isso, porque senão daqui a pouco eu não tenho esses produtos e esse é o principal produto vendido aqui na minha mercearia, eu não vou ter isso, os meus clientes vão se afastar totalmente aqui do meu negócio. Então até mesmo essas tais estratégias devem ser vistas. 8 perspectivas da transformação digital. A gente vê nesses 8 perspectivas, vamos focalizar em cada uma delas e entender justamente com essas novas tecnologias. O primeiro, tecnologias habilitadoras. A gente tem ali a inteligência artificial, o blockchain, Big Data e IoT. A gente vai entrar em cada uma delas, na aula que vem a gente vai entrar e vamos entender cada uma dessas aí, tá, gente? A fundo mesmo e ter essa visão até de negócio mesmo, essa visão tecnológica para nós. Mas aqui é só uma visão geral. Então nós temos essas tecnologias habilitadoras, cultura de pessoas, agentes da transformação, cultura organizacional e pessoas na era digital. É aquela transformação que eu disse que as empresas acabam passando e levando do topo até a parte baixa ali, até o findar da sua empresa. Consumidores na era digital. Entender que seu cliente, ele quer facilidade. Então, ele necessita dessa sua lojinha de modo virtual para que ele nem necessite sair de casa para ir à tua loja. Então é esse novo modelo de consumidor, esse novo modelo do cliente, concorrência, disrupção de mercados habilitados pelo digital. Pessoal, se você não importa qual tipo de negócio que você está entrando. Professor, eu vou trabalhar em uma empresa, eu não vou abrir um negócio não. Eu quero trabalhar em uma empresa, trabalhar em algo desse tipo. Então eu não preciso me preocupar com a concorrência. Aí você se engana. Você tem que focalizar até mesmo nessa questão aí de seu perfil digital, o modo como você vai se apresentar. Por isso que eu sempre falo para vocês, vocês conhecem o LinkedIn, vocês conhecem o GitHub, é para que vocês possam começar a montar o seu perfil virtual, o seu currículo digital. E aí nós temos sim a concorrência. Nesse caso aí, se você se está totalmente deslocado, totalmente fora, eu ainda não tenho nenhum perfil digital, não tenho meu perfil digital, não tenho LinkedIn, não tenho GitHub, não tenho nada disso. O máximo que eu tenho ali é somente um Instagram, só isso. Então você está agindo contra você. Por quê? Porque a concorrência são justamente as outras pessoas que estão ali a buscar essa mesma vaga. Então você tem que se preparar. Inovação, startup enxuta e crescimento ágil de negócios. A inovação é vista principalmente quando a gente coloca o exemplo da startup, essas novas, até mesmo as fintechs, como o caso do Nubank. São lojas, são mercados que adentram pessoas novas, usando novos modelos, novos processos, utilizando essa tecnologia, utilizando da habilidade na transformação digital. Os processos, que a gente já falou bastante sobre ele hoje, tecnologias digitais para aumentar a produtividade,
reduzir custos e maximizar as receitas. O processo é o modo como você age. Até mesmo se você eu vendo tecnologia, professor, eu vendo pendrive, eu vendo ali HD, mas qual é o processo de você levar esse produto ao cliente? Como é que você apresenta isso? Você apresenta seu produto através de rede social? Você faz a publicidade? Como você faz essa publicidade? Só coloca lá, vendo pendrives. Você não coloca foto, não coloca nada. Como é que seu cliente sabe que você é realmente uma loja, que você realmente é um vendedor hábil, que você não está ali, que não é um vendedor falso? Então, tudo isso faz parte do processo. Modelo de negócio, novos modelos de negócio, ofertas baseadas em serviços e produtos conectados, aí vem junto com os processos. O modo como você vai agir, você vai usar essas novas tecnologias dentro do seu próprio negócio é a escolha desse modelo de negócio. E por fim, o que relata justamente o que a gente falou, principalmente na nossa última aula, dados e ambientes regulatórios, organizações orientadas a dados e aspectos regulatórios do uso de dados. Ou seja, você conseguir pegar esse dado bruto e fazer essa transformação. E por muitas vezes a gente tem essas grandes organizações que têm ali dados, que têm já ferramentas prontas para recolher os dados desse seu cliente para lhe auxiliar no teu crescimento. Um exemplo sobre isso, eu falei até na aula anterior, que é o caso do Google Analytics, que quando você cria um site para fazer minha publicidade. Pronto, publicidade dos meus produtos, vai ser o site da minha empresa, minha pequena empresa. Quando você cria isso e você anexa um serviço, como no caso o Google Analytics, ele de forma gratuita, ele recolhe os dados das pessoas que entram no teu site, ele consegue montar um perfil do teu cliente e lhe entregar ali possíveis dados trabalhados com informações para que você possa tomar decisões. Aí o Google está ganhando o que com isso aí? Ele está ganhando informação, porque ele quer informações. E ele também quer que você cresça. Porque você crescendo, ele quer que você faça publicidade em outros negócios dele, em outros sites. Ele quer gerenciar essa publicidade. Ele quer ter isso. Ele quer, digamos, controlar várias empresas, várias publicidades, vários markets de várias empresas. E aí é justamente, no caso, os dados e ambientes regulatórios. Vamos focalizar em alguma dessas ferramentas da transformação. A gente falou aqui de forma geral, mas vamos focalizar de modo mais específico para cada uma dessas ferramentas. O que é, por que agora, por onde começar? A gente vai estar vendo aí que depende justamente de onde eu estou querendo utilizar essa ferramenta. Quando se fala de algo como a computação em nuvem. Ah, professor, computação em nuvem está focalizada só para a empresa. Computação em nuvem só para empresas? Sim. Você não utiliza isso na sua vida de modo algum. Às vezes você já está utilizando em vários serviços a computação em nuvem e não está percebendo. Como, por exemplo, quando você coloca algum arquivo aí utilizando algo como o Drive da Google, ou o Dropbox, ou o MegaShare. Quando você usa um desses serviços, você está utilizando a nuvem. Mas e a computação, ou seja, o processamento em nuvem? Quando você você entra numa loja como o Mercado Livre, como o Amazon, você está utilizando ali meios já, tecnologia da computação em nuvem. E daí vai, o Big Data, o Google está focado nele, internet das coisas, inteligência artificial. O próprio Google tem dentro de si a inteligência artificial. No celular de vocês devem ter já o assistente do Google, ou se for algo como da Apple, o assistente da Apple, que é a Siri. E aí já tem esse tipo também. As mídias sociais que a gente já falou bastante, e a mobilidade. Mas eu vou focar cada uma delas aqui, vamos passar nessas principais aí, nessas ferramentas, e ver em que foco que ela está. Justamente um foco para a empresa, na sua concorrência, focalizado para o cliente, o que o cliente quer, como ele utiliza isso, e entender que elas fazem parte desse recurso.
Bora ver cada uma delas. O primeiro, o Big Data, que a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. O Big Data, na era digital, todos os equipamentos produzem dados e mais dados. O Big Data é uma ferramenta para extrair o melhor de tudo isso, é a nossa mineração. Afinal, ela realiza a reunião, organização e comparação entre todos eles. Ou seja, o Big Data possibilita extrair informações dos dados. É aquele modo que eu falei, vem um dado bruto, você recebeu informações, dado bruto, e vai fazer uma transformação a partir daí. A partir daí as empresas podem aproveitá-las para guiar a tomada de decisão, uma vez que podem entender e acompanhar as tendências de mercado do cliente e da concorrência. Então, o Big Data, ele é justamente, vamos apontar para algo que eu já falei aqui como exemplo, com o Analytics da Google. Você tem ali no teu site pessoas que estão acessando o teu site. Quando você faz um site, você faz o marketing total ali dos seus produtos, publiciza isso, coloca texto, imagem, tudo isso, você não tem acesso com quem são as pessoas que estão a acessar o meu site. Qual é o perfil dessas pessoas? Em que hora essas pessoas acessaram? Você não tem essas informações. A gente não tem essas informações, a não ser que você crie, gerencie dentro do seu servidor, crie ferramentas para fazer isso. Mas como já existem ferramentas prontas, como no caso desse do Analytics, ele recolhe esses dados. E aí quando o Big Data aqui, ele trabalha em cima desses dados, é algo como você tem a seguinte informação: seus clientes acessam principalmente esse teu site mais ou menos das 6 da tarde às 6 horas da tarde, 18 horas, até as 22 horas, 10 horas da noite. É ali que tem o maior fluxo de pessoas acessando o teu site. Quando você tem essa informação, você até se surpreende. Não, por que essas pessoas estão acessando esse horário? E por que principalmente nesse horário? Mas se a sua audiência é nesse horário, então você pode tirar dali a seguinte informação e a seguinte tomada de decisão. Pois vou começar a colocar as minhas ofertas, digamos, ofertas de produtos, justamente nesse horário. Eu vou tentar fazer, se eu for fazer algo como, minha loja, eu vou fazer uma live da minha loja. Eu vou fazer um curso, alguma coisa, eu vou mostrar, vou entrar ali para falar com meus clientes. Vai ser uma live. Qual seria o melhor horário para que eu possa ter essa live? Seria justamente nesse horário da noite, das 18 às 22. Porque é ali que eu percebo que a maioria dos meus clientes estão acessando. Então, esse tipo de decisão faz com que a minha audiência dessa minha transmissão seja maior do que se eu colocasse essa mesma transmissão. Eu vou colocar pela parte da manhã. E eu, sem o Big Data, eu não percebi que amanhã é o pior horário para a minha audiência. É o pior horário desse meu produto ser visualizado. Meus clientes acessam muito menos neste horário. Então é esse tipo de tomada de decisão que o Big Data nos auxilia. A IoT, a internet das coisas, ela permite que todos os dispositivos e equipamentos se conectem. Assim, a inteligência computacional é aplicada para que os equipamentos da indústria ou das casas funcionem de modo automatizado, acionados à distância e com autonomia. Essas máquinas podem literalmente automatizar grandes produções, além de acumularem milhares de dados e estatísticas sobre os procedimentos que estão acontecendo. Então, além da rapidez, proporcionam melhoria contínua. Então, por isso que eu falo para vocês, professor, a internet das coisas está distante da minha realidade aqui. Na minha casa eu não tenho nada conectado, eu não tenho nada disso. Eu tenho tenho uma TVzinha, tem ali um radinho, mas eles não se conversam, a minha geladeira não conversa com ninguém, nada lá é conectado. As lâmpadas lá de casa não respondem a minha voz, não tem nada conectado ainda, não existe isso lá em casa. Então a internet das coisas eu posso simplesmente virar a cara para ela. Não mesmo. A gente tem que entender que a internet das coisas, ela é utilizada muito dentro das empresas.
Quer ver uma demonstração simples que muitas vezes a gente não visualiza, mas que as empresas estão utilizando muito, que é a questão de sensores colocados ali na parte elétrica, na parte de uma empresa, um galpão. Digamos que a empresa, ela todo dia, ela trabalha das 6 da manhã até as 22 horas. E das 22 até as 6, essa empresa não trabalha, ela não produz, ela não tá fechada. O máximo que fica ali é só o segurança para ficar dando suporte ali naquela empresa, para não ter invasão. Somente isso. Essa empresa, das 22 às 6, ela deveria estar com as lâmpadas toda ligada, ela deveria ter aparelhos ligados ali, gastando energia se não tem ninguém lá? Não. Pelo bem da empresa, os funcionários deveriam, sim, desligar essas lâmpadas. Saiu, 22 horas, terminou o turno, é para casa, apague todas as lâmpadas. Mas a gente sabe que o ser humano, uma vez e outra, esquece e deixa uma lâmpada e outra ligada. Por que não deixar, através de sensores, todas as lâmpadas, elas deverão ser apagadas a partir das 22 horas. No galpão principal da minha empresa, tudo será apagado, desligado a partir das 22 horas. Colocar sensor, tipo, vou colocar sensor de movimento num corredor, onde as pessoas só passam. A pessoa passou ali, aí passou um tempo sem estar ali, aquela lâmpada se desligaria. Então, esse tipo de tecnologia, ela traz uma economia para aquela empresa. E as empresas estão visualizando isso. Eu já falei para vocês aqui, até em outra aula, sobre sensores dentro da agricultura, como sensores de irrigação. Perceber que uma planta, um setor ali, uma área de uma grande plantação, ela necessita de mais água do que um outro pedaço ali daquele terreno, daquela plantação. E aí gerar mais água, ou seja, jogar mais água, irrigar mais aquele setor ali do que outro. Da mesma forma também como diminuir irrigação em certos setores. Há uma área que é mais barrosa e a outra é argilosa. Então a parte ali que tem mais argila, ela precisa de menos água. E aí é tudo isso que a internet das coisas traz para nós, esse tipo de alimento. O dado, gente, o dado que é retirado desses sensores é o que faz a tomada de decisão, é o que faz a gente perceber que a gente pode melhorar ali aquele negócio. A computação na nuvem. A computação na nuvem é responsável pela otimização de processos. Ela permite a ruptura com os antigos meios de produção, uma vez que possibilita acesso fácil, a partir de qualquer dispositivo, a documentos, imagens, programas, softwares, servidores, dentre outros. Desse modo, dá suporte para rápida comunicação e armazena enorme volume de dados, o que reduz os custos e aumenta a eficiência. Portanto, tamanho avanço da transformação digital provavelmente não teria como acontecer sem a cloud computing. A computação em nuvem, a gente falou ali já do Big Data, onde eu tenho esse monte de dados, dados brutos, que deverão ser transformados em informações para aquele trabalho, para aquele tipo de negócio. A gente viu ali que a utilização desses sensores, lá nos sensores, a gente viu aqui na internet das coisas, a utilização desses sensores geram milhares de dados, e a gente viu que todos esses dados, todas as informações, elas vão ser trabalhadas lá no Big Data. Mas essa quantidade enorme de informações, elas têm que ficar armazenadas em algum lugar, além de ficar de fácil acesso. Como é que os meus sensores poderão obter informação de quanto deve ser irrigado, ligar os sprinklers para irrigar aquela plantação, se é aquela informação de que deve ser irrigado ali aquele exato momento, não chegar até esse produto, não chegar até esse equipamento. Então é necessário que tudo seja conectado, e para que seja conectado, esses dados precisam estar mais fáceis, e aí é a utilização de vários servidores alocados, distribuídos em momentos diferentes, em locais diferentes, para que essa informação fique distribuída. A aula que vem eu vou vou falar mesmo sobre como funcionam esses vários servidores, eu vou trazer até o exemplo
de empresas como Netflix, empresas como Google, como eles fazem o uso responsável da computação em nuvem, tá? Mas, por enquanto, vamos focalizar de um modo geral, um modo mais amplo. E a inteligência artificial. Inteligência artificial é a capacidade de dispositivos eletrônicos de funcionar de maneira que lembra o pensamento humano. Isso implica em perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, operar em uma lógica que remete ao raciocínio. Artificial, segundo o dicionário Michaelis, é algo que foi produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais. Já a inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar, ou o conjunto de funções mentais que facilitam o entendimento das coisas e dos fatos. Então a gente já tem o uso de algumas inteligências artificiais, umas melhores do que outras, porque o que transforma uma inteligência melhor do que outra é a questão de como ela toma tais decisões e como ela é um algoritmo, gente. Lembra que inteligência artificial ela nada mais é do que um conjunto de algoritmos. É a nossa área. Então, se ela é um algoritmo, o que é um gerador de algoritmo? Problema. Então, ela tem que resolver problemas. E aí, essa inteligência artificial, ela está preparada para resolver este problema através da chamada tomada de decisão. Então, algo aconteça, vamos pensar lá na nossa plantação, onde ela tem irrigação em locais diferentes, com a quantidade diferente de água ali, a irrigação é diferente, em níveis diferentes. Se a gente colocar justamente a inteligência artificial ali para gerenciar aquilo, a gente vai ter mais do que simplesmente sensores ali visualizando se precisa de mais água ou não. Porque pensem o seguinte, vamos ver nesse caso bem aí. Eu coloco um sensor para verificar um local onde tem uma plantação de milho. E nessa plantação de milho tem que haver irrigação conforme aquela necessidade da planta. O sensor consegue fazer isso? Consegue. Mas no dia que chegou para colher aquele milho, é o dia de colheita do milho. A gente vai passar a máquina e vai arrancar tudo. Tem que haver irrigação? Não tem que haver irrigação. Então alguém tem que ir lá e desligar os sensores, tem que desligar tudo isso. Normalmente feito por ser humano, mas se tiver algo como uma inteligência artificial, um algoritmo que percebe isso, essa é a época do ano que acontece a colheita. Estamos no meio do processo de colheita, então não deverá haver a irrigação. Então ele consegue resolver isso. Ele consegue perceber isso. Além de uma planta, um pezinho de milho, ele necessita de uma quantidade de líquido, uma quantidade de água, em momentos diferentes da vida dele. Quando ele é pequeno, quando ele começa a dar o fruto, são quantidades diferentes. Quem deve tomar essa decisão dessa quantidade? Só pelo sensor? O sensor não vai conseguir definir isso. De novo, é necessário que haja um algoritmo que tome essa decisão. Que faça uma pergunta. Olha, inteligência artificial, gente, não é mágica. Ele é um algoritmo, então, nesse algoritmo vai ter algo como uma pergunta de qual a fase, quanto tempo de vida já tem a plantação, quanto tempo de vida já aconteceu essa plantação de milho. Ah, ela já está com 2 meses. Então, ela toma uma decisão diferente através dos dados recebidos pelo sensor, aquele sensor ali de umidade, e aí a partir daí que ela vai gerar o cálculo de quanto será o líquido que vai ser distribuído ali naquele trecho, ali, naquele pedaço ali do milharal. Se já está perto, já chegou na fase de colheita, ela também toma uma nova decisão, ela resolve o problema diante dos dados que ela tem para que ela possa tomar tais decisões. Isso é algo que normalmente estaria em nós, seres humanos. Estaria relacionado a nós, mas a gente automatiza isso com esse algoritmo, ou, nome bonito, a inteligência artificial. As mídias sociais, falado demais aqui, gente. Falamos demais aqui das mídias sociais diante de nossas aulas. As mídias sociais, atualmente as principais são o Facebook, o Instagram e o Twitter. Ainda são as principais, são essas. Proporcionaram às empresas um relacionamento muito mais próximo e horizontal com o seu público. Além disso, trouxeram oportunidades inéditas na publicidade online
por conta da possibilidade enorme de segmentação do público para o qual as propagandas são exibidas. A gente falou sobre isso, a gente teve uma aula só para falar sobre essas redes sociais, nessa questão da segmentação. Quando a gente faz uma publicidade, imagina uma grande empresa vai fazer uma publicidade de um novo produto, lançamento de um carro, lançamento de um eletrodoméstico, lançamento de um produto alimentício, vai fazer isso na TV. Quando ele vai fazer essa publicidade, essa propaganda lá na TV, ele está abrindo para todos. Todo mundo que estiver ali na frente, sentado naquele momento, vai assistir aquilo. Por mais que diga assim, mas tal horário, 8 horas da noite, normalmente quem está assistindo são homens e mulheres com a faixa ali de seus 25 a 40 anos. Mesmo que você tenha estes dados aí, você não consegue ter essa segmentação, você não consegue objetivar, você não consegue apontar justamente para aquele público que você quer, tão bem quanto nas mídias sociais. Nas mídias sociais, por causa do uso do Big Data, a gente consegue apontar para aquele nosso cliente. Você consegue mandar uma publicidade dentro de uma rede social para aquele grupo necessário daquelas pessoas. E é a utilização, até que a gente vê, essas empresas utilizam os tais influenciadores. O influenciador, ele tem as pessoas que acompanham ele, e essas pessoas normalmente têm o mesmo interesse. Então, eles vão se interessar pelo meu produto. E aí, desse modo, você consegue apontar essa publicidade de uma forma melhor. Mobilidade. Não é mais possível deixar de pensar no celular como um intermediário entre a empresa e seu público consumidor, tanto no atendimento quanto na própria venda. Mas a mobilidade na transformação digital não diz respeito apenas a isso. Os dispositivos móveis também permitem novas organizações dentro do ambiente de trabalho. Tarefas como o controle de estoque, comunicação entre equipes e realização de pagamentos, por exemplo, ficam muito mais ágeis. Então, era discutido no início da chegada dos primeiros smartphones, era discutido até dentro das empresas se o funcionário poderia ou não estar ali levando seu celular, estar com seu celular. Da mesma forma que até na escola era muito discutido isso. Ainda tem algumas ainda que negam o uso do aluno ao smartphone, mas tem que ver que isso pode lhe trazer algo de bem, algo de bom, que é justamente, focando nas empresas, tarefas como esse controle de estoque, comunicação entre equipes se torna bem mais ágil. Então, certas coisas, certas ações que é feita dentro da empresa, tendo justamente algo como criei o grupo da empresa, o grupo ali do departamento de recursos humanos, para que eles possam conversar. Isso acaba trazendo uma inovação. O smartphone é algo que está ali na vida de cada uma dessas pessoas, então a empresa não necessita entregar um novo produto para isso, um novo equipamento. Eles já vêm com esse produto, já vêm com esse equipamento. Então facilita muito mais para a empresa. Qual a importância da transformação digital? A transformação digital é importante porque torna a empresa mais inovadora, ágil, resiliente e flexível para encarar as dificuldades do mundo VUCA, esse mundo de transformação que eu falei agora há pouco. As práticas como o Design Thinking, que incentiva a criação de equipes multidisciplinares e estimula abordagens criativas para a resolução de problemas, que a gente já chegou a falar sobre o Design Thinking lá na disciplina de projetos. A professora Amanda deve ter mostrado um pouco sobre o Design Thinking, que a gente entende que o Design Thinking, ele faz o quê? Propõe a prototipagem dos produtos antes do seu lançamento no mercado, de modo a colher o máximo de feedbacks possível e fazer os ajustes do projeto com eficiência e agilidade. O Design Thinking, ou trabalhar no modo de pensar, no modo de pensamento, é você colocar as ideias em ordem. Então, é você pensar isso de modo negócio. Ao criar um negócio, você utilizar uma prática como Design Thinking, você está objetivando, você está apontando ali o modo como você deve pensar na resolução daqueles problemas. Quais os impactos da transformação digital para a sociedade? Os impactos da transformação digital na sociedade está simplificando o conceito de um jeito ainda maior.
Se a transformação digital fosse apenas o aumento no número de soluções tecnológicas usadas nas empresas e nos lares das pessoas, aí sim faria sentido falar em impactos na sociedade. A lógica é invertida. As tecnologias causaram impactos na sociedade, o que, por sua vez, gerou um cenário em que as empresas precisam passar pela transformação digital para se adaptarem. A transformação digital é, portanto, consequência das mudanças ocorridas na sociedade. É o que eu falei hoje, gente. As empresas inicialmente não queriam que o funcionário utilizasse celular dentro da empresa, que não acessassem as redes sociais, e hoje em dia é o contrário, eles estimulam isso, estimulam o uso dessas redes sociais, estimulam que aquele funcionário que não está a utilizar sua rede social, que ele crie. Eles entregam até curso de como agir dentro da rede social, como gerenciar sua rede social, para que eles possam, com isso, aquele funcionário seja também a cara dessa empresa. De vez em grandes empresas, como no caso a Coca-Cola, a Pepsi, a IBM, elas fazem isso. Os funcionários, eles têm ali uma gerência, eles têm vamos chamar de coach, somente de rede social, para que eles possam, com isso, gerar essa publicidade, digamos que gratuita para aquela empresa. E a gente vê que esse pensamento partiu da sociedade. O uso de smartphone, o uso das redes sociais está ali ligado à sociedade, todos utilizando. E aí as empresas têm que mudar o pensamento. É como aquela empresa que, não, eu não quero entrar nas redes sociais, eu vou continuar com o meu site aqui, não vai ter perfil nenhum. Mas se os seus clientes eles estão indo para as redes sociais, eles estão na rede social, você está fazendo uma publicidade de forma errada. Vai continuar ainda fazendo publicidade lá no rádio, na TV, somente nesses meios, e não utilizar a internet, não utilizar redes sociais, não utilizar algo como as grandes mídias digitais. Se você não fizer isso, você está perdendo campo para os concorrentes. Pode ser até que você continue a sobreviver ali no mercado, mas poderia estar não somente sobrevivendo, mas poderia estar crescendo naquele mercado. Então, as empresas perceberam isso e fizeram essa mudança. Algum dos principais benefícios da transformação digital é o incentivo à inovação e criatividade, agilidade nas entregas e flexibilidade para se adaptar às constantes mudanças no mercado e nos hábitos dos seus consumidores. Ou seja, para a empresa é justamente isso, essa conexão, eles conseguirem ter mais essa conexão com o seu cliente. Porque depende muito disso, você entender o que o cliente quer, o que a pessoa quer, e aí você levar isso a essa pessoa, você levar isso ao cliente, você entender o cliente. A palavra-chave aqui da nossa disciplina de midiática sempre foi empatia. Você tem que conseguir estar do outro lado, você perceber o que o seu cliente quer. Você perceber o que aquela pessoa que lhe busca, o que ela quer, o que ela deseja. E com isso, você conseguir se adaptar a esses novos meios e com isso atender esse seu cliente. A consultoria Gartner lançou recentemente o Tech Trends, ali em 2021, que aponta as principais tendências de transformação digital para os próximos anos. Além da consolidação de ferramentas já conhecidas, como, por exemplo, a internet das coisas, a internet artificial, a empresa acredita no surgimento de outras novidades. Então, bora ver o que essa consultoria percebe-se como possibilidade de novas tendências junto a essas, como a internet das coisas, a inteligência artificial, o Big Data, essas que a gente já falou hoje. Quais seriam as possíveis novas tendências que estariam vindo aí no futuro? E vamos ficar de olho, porque essas possibilidades, essas novas tendências que estão chegando aí, poderão estar agregando a nossa área de tecnologia. Internet of Behavior. Cada vez mais entidades públicas e privadas vão recorrer às pegadas digitais das pessoas para influenciar seus comportamentos. À medida que as tecnologias capturam novos hábitos, como indivíduos, através de reconhecimento facial, rastreamento da localização, dentre outros,
além de dados comportamentais, como compras e formas de pagamento específicas, uso de determinados dispositivos e apps. Essas informações passam a ser usadas para a influência do consumo de algum conteúdo, serviço ou produto. Um exemplo disso, desse tipo, as chamadas pegadas digitais, é que se você, toda vez que você comprar, eu sempre uso cartão de crédito, nunca comprei com pagamento ali de uma só vez, sempre divido em várias vezes. Essas são suas pegadas. Da próxima vez que alguma empresa vai te oferecer um produto, nesse produto deverá estar já anexado o tipo de pagamento. Vai ser em cartão de crédito e eu posso dividir em tantas vezes, porque eu sei que ele gosta de comprar desse jeito. Então, isso é um modo de você perceber os novos comportamentos. Podemos dizer que as tais pegadas que deixamos na internet, ela deverá ser reconhecida justamente pelo Big Data. Então, digamos que seria uma sub-área dentro do Big Data. A experiência total. As empresas vão deixar de se preocupar apenas com a experiência do usuário e também a valorizar outros tipos de experiências, como a do colaborador, por exemplo. A Total Experience, ou experiência total, envolve tanto a experiência interna dos colaboradores como a externa dos clientes e parceiros. O objetivo aqui é oferecer uma melhor experiência a todos que estão relacionados à sua empresa. Como esse conceito ainda é pouco falado, os negócios que adotam a experiência total ou total experience têm um poderoso diferencial competitivo, já que boa qualidade de vida dos colaboradores e uma melhor experiência dos clientes alimentam-se mutuamente. Então ainda é uma novidade, poucas empresas utilizam isso, a experiência total, mas isso você através da proximidade do seu cliente, você entender o seu cliente, você ver a experiência do seu cliente e ver como ele vê a sua empresa, como ele enxerga a tua empresa. E da mesma forma, os tais colaboradores, ou seja, quem está trabalhando, quem está ali dentro da empresa, os empregados, como eles visualizam a empresa. Porque se o colaborador que está ali, ele está trabalhando triste, se ele não gosta do que está fazendo, de algum modo, se ele está insatisfeito, isso poderá transparecer para o externo da empresa e chegar isso até mesmo ao cliente. Isso acaba deixando com que a empresa poderia estar evoluindo muito mais. Então, isso é um dos campos, uma das possibilidades para o futuro dentro dessas inovações. Criptografia homomórfica. Essa daqui parece ser muito complicada, gente, mas vamos entender o funcionamento dela. Isso aqui é utilizado até mesmo dentro de alguns sistemas, dentro de empresas, sistemas de gestão. Um sistema de criptografia de dados ainda mais seguro que praticamente inviabiliza o roubo de informações, ou seja, o aumento da segurança dentro das redes, nos dados, no uso dos dados. A gente tem que entender que a criptografia homomórfica, vamos entender como é que funciona a criptografia não homomórfica. Como funciona normalmente? O usuário, ele acessa um certo dado, digamos que você está ali a enviar um e-mail, responder um formulário, você responde aquele formulário, o dado é enviado, está ali. O dado que foi enviado durante a rede, ele passa por uma criptografia, ele é empacotado e criptografado. A gente vai entender isso a fundo lá na nossa disciplina de redes, tá, gente? Por enquanto, vamos só entender o seguinte, que a informação, o dado que você está respondendo, ele é como jogado dentro de uma caixinha e essa caixinha vai ficar fechadinha. Isso é o que é o status de criptografia. Esse dado criptografado, ele chega até o servidor, que vamos dizer aqui que seja o nosso serviço em nuvem. Ali, quando chega no servidor, ele tem que passar por uma descriptografia para ser trabalhado. Aí ele passa por isso, o trabalho lá interno, seja o uso pelo sistema, seja o que for que está sendo feito ali, seja a leitura desse formulário, ele novamente é criptografado e é devolvido para o usuário. É desse jeito que funciona, ou seja, existe uma criptografia empregada em todos os dados que são enviados durante a transmissão e o recebimento, ou seja, só no caminho. Mas quando chega do outro lado, ele é descriptografado, ou seja,
ele sai de dentro daquela caixinha, é desempacotado. Do outro lado, a pessoa faz o que tem que fazer com aquele sua informação, seu dado, encaixota de novo e envia para você. Lhe retorna para você. Encriptação homomórfica ou cifra homomórfica é uma forma de encriptação que dá possibilidade a tipos específicos de computação serem realizados com cifrotexto, a fim de se obter um resultado encriptado, que é o cifrotexto do resultado das operações realizadas no puro texto. Por exemplo, uma pessoa poderia somar dois números encriptados e outra pessoa poderia desencriptar o resultado sem que nenhuma delas consiga descobrir o valor dos números individualmente. Então, bora entender aqui como acontece a tal criptografia homomórfica. Você envia o dado, seja aquele formulário, seja o que for, o dado é criptografado, é empacotado, vai dentro da caixinha. Ele chega lá no serviço de nuvem, lá do outro lado, mas ele não foi desempacotado, não foi descriptografado. O serviço acontece nele, sem ele estar descriptografado. E isso é retornado para você, sem em momento algum ele ser descriptografado. Ou seja, do outro lado, o serviço da nuvem não enxerga o que acontece, não vê o que acontece. Vou dar um exemplo. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp para outra pessoa, acontece uma criptografia, que eu acho que você já deve ter visto até a publicidade do próprio WhatsApp, diz que ele tem criptografia de ponta a ponta. Então, quando é ponta a ponta, você manda a sua mensagem no meio do caminho, ou seja, se alguém for lá e capturar a tua mensagem, eu peguei aqui pelo meu celular, peguei a sua mensagem, capturei os seus dados. Ela vai estar criptografada, ela vai estar fechadinha, vai estar zipada. Eu não vou conseguir entender nada, porque ele vai estar em uma outra linguagem, binário, vai estar em outro jeito, eu não vou conseguir entender. Aí, resultado, chega lá no servidor do WhatsApp, eles descriptografam, veem o que tem ali, faz as alterações que sejam feitas, criptografa de novo e envia para seguir para o outro lado que as pessoas recebem. Por esse motivo, quando acontece algo como uma grande investigação, a Polícia Federal quer saber as conversas entre as duas pessoas. Lá no servidor, eles conseguem pegar esses dados bem aí. Por quê? Porque foi descriptografado. Se houvesse a criptografia homomórfica, nesse caso, não haveria descriptografia. A mensagem que foi enviada, a única forma de você ver o que foi mandado, o que estava escrito é se você pegar o celular de quem enviou ou se você pegar o celular de quem recebeu. Quem ficou no meio do caminho não consegue enxergar nada. Vou voltar aqui para a tela, você vai entender um pouco melhor essa criptografia. Um exemplo seria o seguinte: digamos que eu tenha aqui que A ele seja 2, o valor dele seja 2, e B, o valor dele seja 5. E aí eu mando quero fazer a seguinte continha, ó, 5 mais 7, para que eu receba o valor 12, ou seja, eu quero fazer 5 mais 7 e eu quero receber esse valor de 12. Na criptografia homomórfica, quando eu envio, eu mandei empacotado desse modo, A mais B igual a AB. Você consegue dizer quais são os valores que tem ali internamente? Não, você não consegue. Mas o processamento de fazer A mais B, ou seja, de entregar AB, isso aí foi feito lá no servidor. Quando ele me devolve AB. E aí o meu computador vai ver que AB é 5 mais 7. Resultado, ele vai ter me devolvido 12. E ninguém lá do outro lado no serviço de nuvem conseguiu ver que tinha os valores 5, 7, que o resultado foi 12. Ele não consegue ver nada que aconteceu do outro lado. Foi tudo escondido ali com a criptografia. Então a criptografia homomórfica trabalha desse jeito. Por enquanto, vamos manter nesse conhecimento desse modo aí, mas quando a gente chegar mais adiante, a gente vai falando sobre segurança, principalmente lá na disciplina de redes, na parte de segurança de redes, a parte de criptografia, a gente vai falar ainda desse assunto aqui bastante aí, vocês vão entender como os arquivos são protegidos dentro da internet e nos sistemas no mundo através da criptografia. Distributed Cloud, ou seja, o sistema de compartilhamento em nuvem, que conta com recursos com a internet das coisas,
o sistema 5G, entre outros, e torna o acesso público a informações em espaços geográficos e estratégicos. Ou seja, é eu compartilhar a tal da nuvem, agora de uma forma mais ampla e sistemas funcionando desse jeito. A gente já vê até o caso de o compartilhamento no uso da nuvem de serviços, ou seja, dentro você quer utilizar, eu vou utilizar o novo Office, você pode utilizar o Office sem instalar ele na tua máquina. Eu quero utilizar o novo Photoshop, você pode utilizar o Photoshop lá no servidor da Adobe, sem você necessariamente instalar isso na sua máquina. Isso faz o quê? Faz com que você não necessite ter uma máquina super poderosa. Você não precisa ter aquela super máquina para gerar, para usar esses produtos, mas simplesmente pagar a licença no uso do sistema de compartilhamento em nuvem. Então é uma coisa que está começando. Eu digo que essa daqui já está bem encaminhada, principalmente a Microsoft, a IBM já está utilizando bastante isso aqui. Engenharia de IA. Garantia de que os produtos da inteligência artificial vão ter um desempenho melhor, serão mais confiáveis e poderão ser reproduzidos em larga escala sem erros graves de manutenção. Então isso aqui seria justamente trabalhar na manutenção da inteligência artificial. Como a inteligência artificial está se transformando cada dia mais próxima a nós, trabalhar desenvolvedores específicos nessa área de manutenção vai aparecer cada vez mais com o tempo. Uma curiosidade aqui que eu trago para vocês. Com a produção da arte feita por inteligência artificial, alguns sites especializados em arte começaram a proibir obras criadas desta forma. Eu já falei para vocês da OpenAI em uma aula anterior. Todo esse material, todo esse desenho que vocês estão vendo aí não foi criado, nenhuma dessas imagens foi criada por pessoas. Foi o algoritmo chamado lá da OpenAI, o DALL-E 2, que fez cada um desses produtos. Nesse endereço aí, vocês podem ir até lá vocês passam alguns parâmetros, tipo, você coloca alguns nomes, Lua, Sol, Terra. Aí ele vai gerar, através dessas palavras que você fez, você entregou para ele, uma imagem. Você coloca isso, aí você coloca essas informações e ele gera uma nova imagem gera uma arte a partir disso. Então tá aí essas artes aí que foram criadas. E por esse motivo, tem alguns sites especializados em artes que não estão aceitando esse tipo. São bonitos mesmo, são obras de arte, mas não foram feitas por pessoas. A hiperautomação, cada vez mais a parte operacional passará por um processo de automação, seja através de ferramentas já existentes como a IA e o aprendizado de máquinas, seja por meio de recursos que ainda estão por vir. Isso aqui já foi falado, até mesmo está aí no nosso exemplo, a automação dentro da indústria de carros. Toda a parte de solda deles é feita totalmente por robôs. Gráficos demonstrativos, geração de receita, cultura digital, presença digital e eficiência operacional. Todos esses itens desses gráficos é que geram a tal transformação digital. Então, ou seja, foi o que a gente falou, a sociedade, a questão do uso do feedback, toda essa questão da presença digital, tudo isso, os processos, né, sua eficiência operacional, é que gera a nossa transformação digital. Um sistema de inteligência, para que ele funcione dentro da transformação digital, ele tem que ter ali a questão do cliente, empodere seus colaboradores, engaje seus clientes, otimize suas operações e transforme seus produtos. Pessoal, bora responder aqui uma questãozinha. Vamos responder uma questão para a gente ver se a gente entendeu mesmo o nosso assunto. Qual alternativa não descreve conceitos de transformação digital? Desses vários itens aqui, tem uma que não corresponde à questão sobre o conceito de transformação digital. A gente entende logo de cara que ter um site na internet ou uma página no Facebook não necessariamente tem a relação com o conceito de transformação digital, mas sim reestrutura de processo da empresa com o objetivo de ganhar produtividade. Tem a ver com transformação digital. Mudanças do mindset, o modo de pensar, também tem a ver. Transformação dos modelos de negócio através
do uso da tecnologia, também tem tudo a ver. Não é simplesmente ter um site que vai fazer com que demonstre que isso é uma transformação digital, mas o modo, pensar de como você está utilizando essa nova tecnologia. Turminha, vou agradecendo vocês por terem me acompanhado durante essa nossa aula e a gente se encontra na nossa próxima aula de educação midiática. Até mais!